Mas vamos justamente agora a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre revista íntima. Nesta quarta-feira, a Aline Becht vai trazer todas as atualizações. Seja bem-vinda, Aline. Olha, Marcelo, já foram apresentados os votos do ministro relator, Edson Fachin, também do ministro Alexandre de Moraes. Como você bem disse, esse tema deve retornar ao plenário do STF na próxima quarta-feira, dia 12. Os ministros do STF julgam um recurso extraordinário que foi apresentado à Suprema Corte. Então, portanto, aquilo que ficar definido agora pelo STF deve ser aplicado na Justiça brasileira em outros casos semelhantes a esse mesmo que foi apresentado o recurso estadual do Rio Grande do Sul. A revista íntima vexatória, ela ocorre quando a pessoa, além de tirar as suas vestes, precisa de passar ali por uma examinação das cavidades corporais pelos agentes, que é feito pelos agentes penitenciários. E aí, esse recurso em específico diz respeito ao caso de uma mulher que foi visitar o irmão no Presídio Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ela foi acusada de tráfico de drogas porque ela estava portando 96 gramas de maconha que seria entregue ao seu irmão. Ela foi absolvida porque a prova foi considerada ilícita, porque ela teve de passar por essa revista vexatória. Então, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou esse recurso extraordinário ao STF, e é por isso que a Suprema Corte está julgando agora. O ministro Edson Fachin, como eu disse, relator, ele considera que a revista íntima ela é ilegal e que ela fere a dignidade humana. Em seu voto, ele destacou que essas provas, por meio desse método de examinação, elas devem ser consideradas nulas, e disse também que qualquer indício relacionado ao que o visitante ou a visitante esteja portando alguma coisa para entregar a alguém dentro do presídio, na suspeita, ela já deve ser impedida de adentrar ao presídio. Ele reiterou também em seu voto que o governo estadual ele precisa instalar ali, então, no caso, escâneres corporais, esteiras de raio-x e também detectores de metais. Já o ministro Alexandre de Moraes divergiu desse voto do ministro relator, do ministro Fachin. Em seu voto, ele citou a preocupação dos agentes penitenciários em relação a proibição da revista íntima. Ele trouxe até um dado de que em 2 anos, mais de 500 mil visitas foram feitas em todo o país, em presídios do país, e que 625 mil objetos ilícitos, drogas e celulares também foram apreendidos aí em decorrência dessas visitas. Ele disse que só a revista íntima não é ilegal, mas desde que ela seja feita ali com o consentimento do visitante e também em concordância com os protocolos que são pré-estabelecidos de como fazer essa revista íntima, e também desde que ela seja feita por um agente do mesmo gênero que o visitante. Ele disse que em eventuais excessos por parte dos agentes penitenciários, aí sim os agentes precisam ser responsabilizados, responderem sobre isso e a prova obtida por meio dessa examinação anulada. Então, a gente segue por aqui acompanhando toda essa expectativa aí de julgamento desse recurso extraordinário. O que vai ser definido, então, pelos outros ministros, pelo restante da corte, na próxima quarta-feira, Marcelo. Aline Becht, daqui a pouco ela retorna diretamente de Brasília, mas agora é hora de análise. Vou começar com a Deise Tchocari. Deise, nós trouxemos na semana passada 2 grandes divergências do ministro Alexandre de Moraes em relação ao ministro Edson Fachin. A DPF das favelas, ele defendeu o uso de armamento pesado, chegou a dizer que lá no Supremo, no ar-condicionado, é muito mais fácil você falar da realidade. Alexandre de Moraes foi secretário justamente da Segurança Pública aqui de São Paulo em 2016, no governo Geraldo Alckmin, então tem conhecimento de causa nesse processo. E também com relação à revista, houve também uma forte divergência, ele defendendo justamente as revistas. Deise. Marcelo, o STF agora tem algumas opções de encaminhamento nesse julgamento, né? Ou pode proibir totalmente a visita íntima por considerar uma violação da dignidade humana, pode manter a visita íntima, mas com restrições definindo os critérios mais rígidos para aplicação, ou pode delegar
aos estados a recomendação do procedimento, né? Isso poderia gerar algumas disparidades regionais na aplicação da medida, né? Fato é que nos últimos anos, diversos estados e países vêm adotando tecnologias alternativas, como a reportagem mencionou, aí os scanners corporais, os detectores de metais, e isso reduz a necessidade de abordagens físicas tão invasivas. Por outro lado, as autoridades de segurança, elas argumentam que o sistema penitenciário brasileiro enfrenta desafios estruturais muito graves, incluindo a atuação de facções criminosas dentro dos presídios. Então, a entrada de drogas, de armas e de celulares, ela também potencializa a violência carcerária. E isso dificulta o controle do Estado sobre as unidades prisionais. Fato é que agora esse julgamento do STF, Marcelo, amigos da Jovem Pan, sobre a revista Íntima, ele vai simbolizar um dos grandes desafios da democracia contemporânea, que a gente tem muita dificuldade aqui no Brasil, que é equilibrar a necessidade de segurança pública com proteção dos direitos individuais. Olha, Deise, a própria discussão na dimensão que tomou dentro do Supremo Tribunal Federal demonstra um negacionismo em relação à realidade do que existe no sistema carcerário brasileiro. Há dúvidas para alguém que as penitenciárias brasileiras são dominadas de forma oficial por facções criminosas? A ponto do preso dizer, olha, eu pertenço a tal facção. E aí o sistema carcerário, a justiça se encarrega de dizer o seguinte, se você é desta facção, então você vai para aquele presídio. Se você é de outra facção, você vai para aquele outro. Quer dizer, isso é um absurdo. Há uma absoluta tranquilidade, passividade em se conviver com a realidade do crime no Brasil. O que acontece nas penitenciárias brasileiras é absolutamente inaceitável num país que, de fato, quer combater o crime. E agora se discute a validade ou não de revistas íntimas, sabendo-se que existe um número absurdo de pessoas que visitam presos com o exclusivo objetivo de levar itens proibidos, drogas, objetos pontiagudos, celulares e por aí vai. Agora, não se pode, diante da experiência que os agentes carcerários possuem, não se pode fazer determinado tipo de inspeção íntima. Ora, então que não visite o preso. Aliás, essas pessoas que estão lá, em grande parte recebendo essas drogas, recebendo celular, são bandidos que continuam sendo bandidos dentro da prisão, que fiquem lá sozinhos. Há necessidade urgente de um endurecimento no tratamento da criminalidade no Brasil. E, infelizmente, não é isto que estamos vendo. Chega a ser uma discussão romântica diante desta absurda realidade que temos no Brasil nesse ambiente carcerário.